tarde para todos. Bom, eu, nesses próximos 15, 20 minutos que tenho, me ajudem, por favor, a dimensionar meu tempo. A ideia é compartilhar um pouco da minha experiência no ramo de atividade que estou hoje. Como vocês devem ter visto, trabalho hoje em equipamentos executivos, trabalho, na verdade, há cerca de 15 anos nessa atividade. Curiosamente, coincidentemente, uma segunda carreira para mim. Eu venho do ramo anterior, em corporações, trabalhei focado em marketing. Minha primeira experiência foi principalmente dirigida em marketing. O que eu vou procurar compartilhar com vocês nesses minutos que eu tenho reservados aqui é um pouco da observação que tenho do comportamento de executivos experientes, como a grande parte de vocês, nas interações que tem conosco, no nosso ambiente, e como essas pessoas abordam, na maioria das vezes, abordadas por nós, estimuladas por nós, procuradas por nós, como é que elas reagem a uma abordagem externa, meio que como de carona num táxi, sem dizer para o motorista onde quer ir, e muitas vezes quando tomam a iniciativa, ou são forçadas a tomar a iniciativa de buscar o seu próximo caminho, como deixam de se preparar para essas possibilidades que falou o Carlos há pouco aqui. Então, na verdade, o que eu vou procurar explorar é um pouco, trazer essa experiência vivida, que eu tenho vivido ao longo desses anos, e propor uma muito simples metodologia, e provavelmente aplicada pela maior parte de vocês hoje na condução dos seus negócios, nas funções executivas que ocupam nas suas empresas. Vou pedir ajuda para minha colega para mudar. A primeira parte é uma continuação do que falou o Carlos, pode virar, carreiras serão mais longas. E o Carlos cria uma complexidade de trabalhar o nível dele, porque eu não sei dizer aqui se a expectativa de vida é nascer aos 20, aos 30, sei lá. Eu li no IBGE que a expectativa de vida é de 73 anos. Mas, eu não sei quantos daqui não são brasileiros, paulistanos ou sulistas, e não são da classe ABC. Acho que ninguém aqui foge dessa regra. Vocês provavelmente vão viver um pouco mais se forem homens hoje, ou melhor, ao nascer, 82 anos, e se forem mulheres, 87 anos. É tempo para burro, né? Vocês estão preparados para se aposentar? Meu pai se aposentou aos 47 anos, a idade que eu tenho hoje. Se vocês estiverem preparados para se aposentar aos 50 anos, muito bem. Se não, vão viver 90, 100, prepare-se para uma longa jornada. E aí a longa jornada começa por... O Carlos falava agora há pouco sobre a história das possibilidades. É incrível que de fato existem muitas possibilidades, mas as pessoas fazem pouco de planejar com a coisa mais importante que tem. Que são as suas próprias vidas. As pessoas são ótimas, executivos em geral, e acredito que a maior parte de vocês sejam executivos. Executivos são ótimos para planejar destino para os seus negócios, dos seus empregadores, para ajudar colegas com os seus negócios, para pensar e resolver problemas, construir business cases nos cursos onde estudam. Mas quando a gente está tratando da nossa própria vida e para onde nós vamos, nada. O Carlos abordou aqui a história de sonhos e como fazer sonhos. As pessoas mal pensam no óbvio, o ululante, no simples. What if? O que acontece se amanhã eu não tivesse meu emprego? O que vai acontecer daqui a 5 anos, se eu não progredir, se eu não tiver outras possibilidades? Quais são os meus planos de contingência para a minha carreira? Levam a sua carreira na maré, sentam num táxi ou num barco e deixam o vento levar para onde quiser. Então a proposta aqui é começar a trabalhar o nosso planejamento de carreira, pode virar, por favor, com uma ideia de para onde eu quero ir. E para onde eu quero ir é fugir um pouco daquela ideia. Eu adoraria ser um ator. Acordei agora aos 47 anos e acho que eu estou em boa forma, minha mulher discorda, e vou virar um ator. Eu olho assim para o Antônio Fagundes e falo, não estou tão mal assim, ele tem chance, talvez eu tenha alguma também. Mas, enfim, acho que a concorrência vai ser pesada, né? O plano começa sempre por um destino desejado. É exatamente o que a gente faz por negócios. E, na verdade, o destino desejado tem que, na verdade, começar um pouco dessa proximidade da fantasia. Já que eu tenho que mudar de assunto, eu não vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma coisa chata, eu vou pensar no que eu gosto de fazer. Primeira coisa, eu acho que deveria ser considerada, é de fato, o que eu acho que poderia gostar de fazer?
Eu coloco essa hipótese ou levanto essas alternativas olhando para o meu passado. Eu não preciso ter sido ator. Eu posso ter feito uma peça na escola, eu posso ter sido síndico do prédio, eu posso ter feito trabalho comunitário, eu posso ter dado aula quando eu era, sei lá, aluno de faculdade e dei aula em cursinho. Nós vivemos experiências no passado. Nós não precisamos sair de hipóteses cruas. Basta olhar para trás e pensar em trechos, fatias da nossa experiência no passado e que a gente experimentou coisas diferentes que nos ajudem a determinar o que é que eu gosto de fazer. O segundo ponto é igualmente importante. Talvez eu goste de jogar tênis, mas não faço tão bem assim. Já não estou com a forma do Guga. Eu estou mais como o Ronaldo. Eu gosto de pensar que eu estou como o Ronaldo, provavelmente estou pior do que ele. Mas é pensar no que de fato, realisticamente, quais são as competências, quais são as qualificações que você possui, a experiência, a bagagem que você traz e que pode de fato ser aplicada. Não adianta, esse talvez esse segundo ponto que separa um pouco o sonho de fantasia, o que é realista para minha situação. O terceiro ponto, que talvez ajude a elucidar, porque muita gente diz, puxa, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu, sei lá, eu fiz a vida toda uma coisa, não me planejei, não pensei em possibilidades. Ajuda muito a pensar no que eu não gosto de fazer, porque existem coisas que concentram muito dessas atividades que a gente experimentou no passado. Não sei quantos aqui foram síndicos. Eu não sei, tem gente que gosta, né? Eu vejo naquelas eleições de síndico gente que mas geralmente é um negócio que todo mundo foge, porque é duro, né? Você tratar com... Você que está acostumado a ver currículo, se o cara colocou que é 5, você valoriza. Isso tem que ganhar ponto positivo. Mas não para tudo, porque ela deve ser chato. Eu desculpa. O cara tem que ser um pouquinho chato. Não, e é verdade, tem funções que de fato é preciso ter disciplina, capacidade de vigilância, tem funções que exigem um comportamento duro, que eu não tenho para fazer, e quem faz de fato, essa é uma piada, é uma brincadeira, mas de fato essas coisas que as pessoas começam a colocar em currículo poucas, na verdade é uma pequena representação, mas é uma boa forma e mais conhecida de exposição de carreira, mas é uma experiência super relevante, diz muita coisa a respeito de uma pessoa, porque não é uma função fácil de fazer, nada. E o último ponto, o que não faço bem, quer dizer, eu tenho que cair na real e entender que eu provavelmente teria muita dificuldade de fazer o papel como síndico. Essa combinação de coisas aqui ajuda a fazer uma reflexão interna, um olhar para dentro e falar o que é sonho e é possível construir na linguagem proposta pelo Carlos, e o que é fantasia, e eu vou provavelmente me frustrar. Isso, essa primeira etapa, digamos, se a gente estivesse falando de empresa, ainda no outro lado, para ficar aqui mesmo, é um pouco de olhar para dentro. Eu tenho uma empresa, eu tenho produtos, eu tenho soluções que eu apresento para o mercado. É um olhar para dentro que a gente faz a vida toda e dizer quais são as características do meu produto e serviço, e, portanto, onde ele pode e deve ser aplicado. Quais são os mercados que ele tem mais possibilidade? Não apenas onde ele está, mas a gente faz isso o tempo todo. Como é que eu diversifico? Que outros segmentos? Que outros canais? Para onde eu posso levar o meu produto? Talvez com pequenos ajustes, posso transformá-lo e explorar outros segmentos. É tudo o que fazemos na nossa vida como executivos. O segundo é olhar o mercado. Ok, de todas essas possibilidades, quais são aquelas áreas que apresentam realmente potencial? Eu não vou ficar explorando uma oportunidade numa atividade que tenha provavelmente pouco potencial de crescimento, de existência, de longevidade. Eu vou procurar aquelas onde existe mais demanda, onde parece haver maior tendência e onde provavelmente as minhas qualidades vão ser melhor remuneradas. Então é um balanço das minhas qualidades internas versus as possibilidades do mercado. Da mesma forma, paralelo, igual, concorrência. É impressionante como como somos executivos, nós algumas vezes esquecemos que convivemos, e o Carlos falou de vestibular. É uma coisa que todos nós fizemos lá atrás, vestibular, a gente lembrava daquela relação candidato por vaga, quanto à concorrência. Nós vivemos concorrência o tempo todo, como executivos, dentro das empresas onde estamos, nos negócios em que abrimos,
e nas mudanças de trajetória que viemos a fazer. Então não basta o olhar interno e todas as qualidades que eu tenho, que são muitas, minha mulher discorda, e chegar e simplesmente enxergar as possibilidades do mercado e ir atrás delas. Eu tenho que ter consciência que eu estarei enfrentando concorrência. E melhor, eu tenho que conhecer minha concorrência, estudá-la e saber quais são aquelas características que eu possuo que me trarão alguma vantagem, porque isso vai dizer muito da forma de eu empacotar o meu produto na hora de apresentá-lo. Tenho que estabelecer alvos. Uma vez que eu identifiquei quais são as minhas competências, quais são as minhas qualificações, quais são as minhas virtudes e o que eu mais gosto de fazer, qual é a realidade do mercado, onde eu posso colocar, onde esse produto pode ter melhor resultado, onde tem mais longevidade, onde me traz mais rentabilidade, qual é a concorrência, eu vou estabelecer então os alvos, eu vou estabelecer as prioridades. Quais são os mercados que eu vou explorar? Eu provavelmente tenho pouco recurso para investir em todos os mercados, como é o que acontece no nosso negócio. Normalmente eu vou estabelecer os alvos prioritários e vou elencar e atacá-los de forma diferente. Exatamente. Eu não sei quem trabalha aqui no mundo de consumo. Todo mundo já ouviu falar de contas-chave. No mundo de tecnologia, contas-chave. No mundo de bancos, private, personalité, galerão, caixa lotéricas, enfim, se trata alvos diferentes de forma diferente. Então, primeira coisa, penso, e eu estou dando enfoque aqui de empresas, mas eu quero dar um passo atrás para trazer e dizer, na verdade nós estamos falando talvez de carreira, alternativas, porque não necessariamente é uma outra empresa, um outro emprego, que está muito relacionado com o meu dia a dia. Pode ser um outro negócio. Um outro negócio. Eu não vou talvez abrir um negócio que não tenha nada a ver com a minha vida. Eu vou abrir uma loja, ver o número 05, 5 pessoas na sala, 5 minutes to go. Tá bom. 12 a 15 empresas no máximo, e essas são os meus key accounts. Para essas eu vou construir plano detalhado, eu vou conhecer com profundidade como você faz para atender o principal cliente da sua empresa. Você sabe tudo dele. E usando apenas para forçar um pouco mais a barra e tentar dizer o que não é comportamento apropriado, você não vai pegar um currículo e mandar por e-mail, para o departamento de recrutamento e seleção, ou pior ainda, que ainda existe, acreditem, pelo correio, superando as greves do correio, ou, enfim, procurar de uma forma displicente. Se você faz uma abordagem de venda, aqueles que levantaram mão em tecnologia normalmente fazem vendas de contratos de muito valor e que tem processo de venda muito demorado, o processo de venda é extremamente elaborado. Você conhece todos os influenciadores do processo, no diálogo humano com a pessoa, você estuda, você sabe o comportamento, sabe como se veste um dia, o que faz, etc., antes de fazer uma abordagem. Por que as pessoas, quando pensam em mudança de oportunidade profissional, abrem uma lojinha ou mandam um currículo? É essa a solução? É assim que a gente tem que tratar? Então, uma abordagem detalhada, pensa os influenciadores, contato pessoal e construir um CV. E aí eu estou querendo dizer, mulheres, temos bastante aqui. Eu acho que algumas são mais cuidadosas que os homens, ainda mais com idade avançada, que os telhados começam a destelhar. As mulheres são as que se preocupam com o shampoo muito mais do que nós, por mais tempo durante nossas vidas. Embalagem de shampoo é extremamente importante. Ela começa por alguma... Você tem pouco espaço ali, mas você começa a dizer qual tipo de cabelo, qual é, enfim, o danificado, cor, se a textura, etc, etc. Você procura, você constrói uma embalagem para cada tipo de shampoo, não é assim? O que é currículo é mesmo? Quando você constrói uma proposta para vender seu produto Oracle para uma empresa, você manda o mesmo CV para todo mundo? Você pega o catálogo da empresa e manda? As pessoas constroem CVs para se apresentar da forma mais displicente possível, em imensa maioria, com a mínima preocupação de quem está lendo. E quem lê exatamente esse tipo de mensagem. Não escreveu para mim, escreveu para qualquer um. Aliás, ainda consigo receber, eu, Guilherme, prezada Ricardo Roca, falou, esqueceram de trocar, ainda vem o A em azulzinho, vem todas as letras em preto e o A em azulzinho. Próximo, por favor. E o ponto-chave para lembrar que tem a ver com essa história de como construir embalagem, como escrever a mensagem. Você não quer ser mais um enfiado na pilha. Você não quer ser mais